início a mais um programa Anatomia do Poder, que há 13 anos e 4 meses vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para discutirmos o que é o poder por dentro e por fora, através dos detentores do poder. E mais uma vez tenho o privilégio de ter um queridíssimo amigo, o senador Eduardo Girão, que é uma das vozes mais atuantes no Congresso Nacional. Aquele que não se curva às narrativas e vai direto aos fatos e sabe defender a cidadania como poucos parlamentares na história do Brasil. Por isso trazemos mais uma vez e vamos falar sobre os temas que consideramos muito importantes. Um, que é a paixão do brasileiro, que é o futebol. Ele foi presidente do Fortaleza e foi aquele que trouxe o Fortaleza de terceira divisão para a primeira divisão, para campeonatos sucessivos no Ceará, e sempre disputando os primeiros lugares, está inclusive na Libertadores. E segundo, vamos falar também sobre a situação atual das relações entre os poderes. Então, meu querido senador, meu grande amigo, senador, só divergimos um pouco no futebol quando os nossos times um se opõe ao outro. Eu todos sabem que eu sou São Paulino, fui presidente do Conselho dos Cardeais do São Paulo e o senador Girão foi presidente do Fortaleza. Os dois são tricolores, o que é muito bom. Meu caro senador, eu tenho visto os seus pronunciamentos no Senado Federal, da tribuna do Senado, sobre a preocupação com a CBF. E hoje os jornais apresentam valores monumentais que são pagos a dirigentes e o próprio Rogério Caboclo, que foi afastado, ganhou todas as ações no judiciário, e aquilo foi uma montagem contra ele, e basta dizer que ele foi ao judiciário e ganhou, mas foi afastado, entende? Enfim, por um grupo que é dominante e não há algo que pudesse justificar seu afastamento, senão aquele possível assédio do qual ganhou em todas as instâncias, em todos os processos na justiça, com trânsito em julgado. Então, fala-se muito os valores monumentais que são pagos, quando ele pagava 50 mil para cada dirigente no máximo, e hoje são valores ciclópeos que estão sendo pagos. E muitas vezes me pergunto, pelo fato de eu ser sócio do São Paulo desde 1943, benemérito, presidente vitalício, lato, enfim, uma série de cargos lá. E aos 90 anos eu tenho uma certa dificuldade, senador, de acompanhar mais de perto, porque eu sou um prisioneiro da cidade por minhas limitações físicas. Mas eu tenho visto as suas manifestações. E eu gostaria que o senhor testasse para o nosso programa aquilo que o senhor tem colocado na tribuna do Senado. O tempo é todo seu. Muito obrigado, doutor Ives. É uma honra participar novamente. Olha que privilégio meu do Anatomia do Poder. É um privilégio, uma bênção ser seu amigo, desfrutar da sua amizade, né? E vê-lo aqui diretamente do Senado, onde eu estou agora, o senhor no seu escritório, ou na sua casa, com essa biblioteca, tem tanto no escritório como na É no sua casa, que eu escritório, conheço, mas aqui eu estou no e, escritório. e vê-lo mais jovem. Eu acho que isso é fruto das orações de milhões de brasileiros, Eu né, que se agradeço muito. uniram no momento que o senhor teve ali da sua saúde delicada. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Eu quero dizer para o senhor que a nossa sintonia com o futebol é a paixão nacional, né? E eu digo que nós estamos vendo o retrato do Brasil hoje, né? Do Brasil de Lula, do Brasil do STF, é o que está acontecendo na CBF. Até nisso eles estão mandando, né? Porque, inclusive, eu estou com um pedido de CPI para a CBF para investigar o que está acontecendo sem nenhuma transparência no futebol brasileiro, com manipulações esportivas, com as famigeradas bets, casa de aposta, que tem levado os brasileiros à ruína. E os times, nem o meu, nem o seu, e nem os outros, doutor Ives, estão percebendo que estão matando a galinha dos ovos de ouro,
porque o sócio torcedor está se endividando a um ponto máximo com essas casas de aposta, que a primeira coisa que ele vai parar vai ser de pagar a sua mensalidade. Então, a médio e longo prazo, isso é terrível, porque hoje já tem gente com dificuldade até de comer no Brasil, né? Porque gastou tudo. São casamentos desfeitos, são empregos perdidos, porque retira do comércio para ir para os magnatas das casas de aposta. Suicídio, que é a grande pandemia do momento, famílias inteiras desfeitas. Então, esse é o retrato do Brasil, né? A CBF tem hoje, por exemplo, um presidente que foi mantido durante muito tempo por um liminar do ministro Gilmar Mendes, e que depois se saiu aí na grande imprensa que o IDP, que é um instituto fundado pelo ministro Gilmar Mendes, que o filho dele parece estar à frente, fechou uma parceria de cerca de 10 milhões de reais com a CBF. Então, a gente fica perguntando, isso é o quê? Conflito de interesses nisso? Como é que esse assunto vai parar na CBF a pedido do PCdoB? E aí a gente vê aquela questão de que o senhor sabe mais do que eu, né? A questão processual, né? Da história do Supremo, né? O ministro André Mendonça já tinha deliberado pela saída do cargo do atual presidente da CBF, e aí no recurso do PCdoB aciona o STF e lá eles não vai mais para o André Mendonça, ou seja, o presidente Luiz Roberto Barroso envia para Gilmar Mendes, né, que não estava no início do processo. E aí vem essas decisões todas. O que é que a gente espera disso? O que eu quero é ouvir o presidente da CBF. Já aprovamos um requerimento de autoria minha para ele vir no Senado Federal. Vamos ver se ele vai vir, né, para esclarecer a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e também fazer essa CPI da CBF, para a gente ver não apenas o salário durante o período da eleição, que foi aumentado de 50 mil para 200 mil dos presidentes de federação. Não é só isso que é escandaloso. Eu fui presidente do clube e sei de que é oferecido passagem de primeira classe, hospedagem para a família, desses presidentes de federação, tudo pago pela CBF. É difícil entrar dentro desse núcleo, né? E outra coisa, jornalistas, o senhor que é um defensor não apenas da vida desde a concepção, que foi uma pauta que nos aproximou muito, mas o senhor é defensor da liberdade de expressão, né? E nós tivemos meia dúzia de jornalistas, de uma lapada só, como a gente diz no Ceará, foram afastados da ESPN depois de criticar o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, né? Então está acontecendo muita coisa sombria, né? De falsificação de assinatura, de uma série de situações que o Brasil precisa ser passado a limpo, e não é à toa que a bola não entra. Não é à toa que contrataram o Ancelotti pagando mundos e fundos aí para tentar encobrir novamente essa questão que está embaixo dos panos ali, e que a gente, no final, a gente está vendo o futebol, que é um patrimônio do povo brasileiro, se depreciar. Está na dúvida. Hoje você não assiste um jogo patrocinado, a CBF é patrocinada por duas casas bets, você não aguenta. Eu não consigo mais, sinceramente, assistir uma partida, doutor Ives. É tanta propaganda de casa bet, e a gente vê o jogo e depois vem denúncia de manipulação. Você não sabe se está assistindo o jogo ou o teatro. Tudo combinado ali. Então, estão acabando com o futebol brasileiro, né? E o exemplo, como não vem de cima, as coisas acontecem. Mas nós vamos fazer essa CPI, se Deus quiser. O lobby é grande para que ela não vá para frente, para que não consigamos as assinaturas. Eu tenho cerca de 18 assinaturas, preciso de 27 para que a gente possa passar o Brasil a limpo também na questão do futebol, que parece ter interferências supremas no Brasil. Eu lhe agradeço muito, senador. Eu acho que uma CPI, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, é exatamente na casa do povo, porque, indiscutivelmente, dos três poderes, o mais importante para a democracia é o legislativo,
No legislativo eu tenho situação e oposição, coisa que não temos no executivo, e o poder judiciário é um poder técnico que não representa o povo, mas representa a lei que não faz, que só pode ser feita pelos outros poderes. Eu acho que a CPI é relevante, até porque eles terão a oportunidade de explicar as opções que fizeram pelas bets, por esses valores, entende? Mas eu, pessoalmente, entendo que o futebol brasileiro vai mal. E, ultimamente, entende, nós temos perdido títulos, jogadores que dizem que quem escala a seleção brasileira são os empresários, não são os técnicos verdadeiramente. Enfim, é algo que o povo precisaria conhecer e acho que uma CBF também é bom para a CBF, porque senão fica essa impressão, se realmente eles estiverem agindo corretamente, eles poderão explicar. E Senão fica a doutor Ives, impressão que todos têm de que realmente a casa, as coisas não vêm do bem. Mas e para você, eu pessoalmente, quando acompanho o futebol desde 1943, com 8 anos de idade, também com cargos diretivos, e tive no São Paulo Futebol Clube, naquela época que meu pai, que era sócio desde 34, eu desde 43, nós pagávamos aos jogadores, porque os diretores não tiravam dinheiro, eles punham dinheiro, os conselheiros punham dinheiro para sustentar os jogadores de futebol. Isso daí, efetivamente, houve uma mudança. Hoje correm fortunas e os betos, quando nós vamos Bolsa Família, 3 bilhões de reais de dinheiro destinado à Bolsa Família, endereçados a betos, quando deveria ser para alimentar o mínimo necessário àqueles que recebem alguma coisa que tem que ser é, realmente visto. É uma e espécie vão querer, de doutor Hamlet Ives, que nós temos que trazer é, para saber o que é que está acontecendo, não? e além da queda, o coice. Por isso que eu agradeço o senhor mais uma vez o convite, pela audiência enorme que nós temos aqui no Anatomia do Poder, porque além da queda, o coice, eles vão querer, como se não bastasse a tragédia humanitária das bets, eles vão querer aprovar nas próximas semanas, sabe o quê? Bingo e cassino no Brasil. Então, essas pessoas não têm o mínimo de compromisso com a população. O negócio é dinheiro. Não importa quantas gerações a gente vai perder. Mas sobre a CBF, só um detalhe que eu queria colocar é o seguinte: o senhor viu a polêmica da camisa vermelha, né? Ela voltou agora, hoje, enquanto a gente está falando aqui, está nas manchetes aí que o presidente da CBF disse que respeitaria o estatuto, né? E o estatuto foi mudado, né? Quer dizer, eles conseguiram fazer uma manobra para que permitiria a mudança, inclusive da camisa. Então, a quem interessa essa simbologia que é o nosso manto sagrado de décadas, né? Que é a camisa azul, que ganhou Copas do Mundo, né? Que o brasileiro se identifica e trocar por vermelho. O que é que tem a ver na bandeira do Brasil? Então, é o quê? É uma homenagem ao PCdoB? É uma homenagem ao PT? É uma homenagem ao Putin? Ou é a China que essa turma da CBF está querendo fazer? Não brinque com o brasileiro. O brasileiro é um povo de bem, é um povo que respeita a sua canarinha, sua seleção canarinha, o seu futebol, é a sua alegria do povo. Estão fazendo politicagem com isso, doutor Ives. E a gente precisa cumprir nosso dever enquanto é tempo. Vamos agora para os nossos comerciais. Eu estou de acordo que vai ser uma CPI muito importante para todo mundo esclarecer suas posições. Damos continuidade ao programa, hoje entrevistando o eminente senador, meu querido amigo, um dos homens mais corajosos do parlamento brasileiro, o senador Eduardo Girão. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro, é uma reimpressão da edição do O Estado à Luz da História, da Filosofia e do Direito. São reflexões que eu faço Muito obrigado. Muito obrigado. analisando, à luz dessas 3 ciências sociais, de que maneira podemos ver o Estado, em que nós chamamos no Brasil Estado Democrático e Direito, apesar de muitas dúvidas que a expressão está trazendo aos brasileiros. Mas, por queridíssimo senador,
nós estamos com um momento assim complicado na relação entre os poderes. Que tem havido invasão de competência do legislativo, eu não tenho dúvida. Houve na questão, eu não tenho preconceito nenhum com os homossexuais, mas eu vi a Constituinte, eu comentei a Constituição em 10 mil páginas com Celso Bastos, estava lá os 20 meses, e lá, quando se quis colocar a possibilidade de casamento de pessoas, os constituintes estão nos debates aí no Congresso Nacional, disseram que tem que ser entre homem e mulher. É um problema do Congresso, mas eles decidiram que aquilo que lá estava, que os constituintes disseram, eles têm uma posição diferente e legislaram. Legislaram na questão dos anencéfalos, criando uma terceira hipótese do aborto eugênico, quando só temos o terapêutico ou sentimental. No marco temporal, na questão das drogas, quer dizer, tem havido invasão da competência do legislativo. Por outro lado, nós temos artigos na Constituição que garantem o legislativo. 49, inciso 11, diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes, que são o Executivo e o Judiciário. E o 103, parágrafo 2º, esse eu tentei até por 6 meses, e o Bernardo não concordou, porque o Sidney estava no jantar e eu estava propondo, Bernardo Cabral, que pensa como eu, aquilo que eu estou dizendo, que foi o relator da Constituinte, porque dizia que nas ações diretas em constado por omissão, quando o Congresso é obrigado a fazer a lei, aquelas primeiras que exigiam, eles podiam entrar com ação direta em constitucionalidade de impromissão. Quando for declarar a omissão inconstitucional do Congresso, 103, parágrafo 2º, o Supremo tem que pedir ao Congresso para fazer a lei. Eu tinha entendido que podemos pôr um prazo de 6 meses. E o Sidney lançou um argumento, o Sidney Sanches era o homem de contato do Supremo com a Constituinte, e disse, Ives, se eles não cumprirem 6 meses, como é que eu vou mandar prender por desacato à ordem judicial 503 deputados, que era a época, e 81 senadores? E o Bernardo disse, é melhor deixar como está. Então, são 2 artigos que impedem a invasão de competência. E nós temos visto essa invasão de competência. E agora nós estamos com juízos naturais que estão sendo afastados, pessoas que não estão discriminadas na Constituição, sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, com críticas acentuadas do ministro Marco Aurélio de Mello, que entende como eu, que teria sido um juiz natural. Estamos com essa crise que o senhor tem acompanhado. Como o senhor é um daqueles que mais tem estudado e mais tem se posicionado a respeito, eu gostaria que falasse sobre esta situação das narrativas de pessoas presas por 14, 15, 16 anos, sem nunca terem uma arma, sem terem um soldado do lado, e vemos corruptores que confessaram que deram prejuízos de bilhões de reais, tendo, enfim, soltos, frequentando o Palácio do Governo e os foros internacionais. Então, isso, quando me pergunta um professor de lá de fora, como é que está acontecendo no Brasil presos por manifestações, eu fico, porque eu não vou expor meu país lá fora, eu digo, eu também estou estudando, não sei responder essa pergunta. Mas gostaria de ouvir o meu querido amigo Gerão. Professor Dr. Ives, é como diz o profeta Geraldo Alckmin, né, que hoje é vice-presidente da República, mas ele, quando criticava o Lula e o PT, dizia que essa turma quer voltar à cena do crime. E a gente está vendo aí já, né, a tragédia dos aposentados também, que crueldade. A pessoa passou a vida inteira contribuindo, né? E muitos que estão contribuindo e ainda vão se aposentar lá na frente, foram roubados. Bilhões. Diz que a Lava Jato, o Mensalão e o Petrolão, doutor Ives, é fichinha em cima disso aí. Quanta maldade, né? Então, é uma tragédia anunciada. O que você esperar, né, de um presidente da República que foi condenado em 3 instâncias de corrupção por lavagem de dinheiro,
né, citado centenas de vezes em delações premiadas, é uma tragédia anunciada, porque o forte deles não é a ética, né? E por uma questão de CEP, né, voltou o processo, foi anulado. Então, é como o senhor colocou, é um Brasil que a gente está da inversão de valores. Mas o que fazer? Precisa de pessoas de bem como o senhor, que tem se posicionado com coragem nas redes sociais, na mídia que quer lhe ouvir, porque a mídia tem uma parcela, uma grande, grande, entre aspas, mídia do país, histórica. Poucos estão tendo a coragem de enfrentar os abusos do judiciário, especialmente do STF. O senhor falou agora há pouco, pessoas num domingo, sem líder, sem tanque de exército, né? Uma revolta popular ali, que quem quebrou, que é a minoria da minoria daquela turma, muita gente nem entrou dentro dos prédios, eles não permitiram as provas, né? Eles não deram essa oportunidade, os processos não têm individualização de condutas, né? Então, pessoas que quebraram têm que pagar. Tem que pagar. Ninguém quer passar a mão na cabeça de quem de que é vândalo, né? Agora, dentro da lei, tem que pagar dentro da lei, mas nem isso. Pessoas que estavam lá fora estão sendo condenadas a 15, 17 anos. Pessoas que estavam rezando estão sendo lá no quartel. Pessoas que nem no dia 8 de janeiro foram, estão sendo condenadas, né? Eu fui agora na Argentina visitar os presos em situações deploráveis lá na Argentina. O cara já está num país diferente dele, né? No frio, sem falar a língua, com a cultura diferente, passando por todo tipo de provação, né? E lá a perseguição acontecendo lá, inclusive eles tentando renovar a sua permanência precária enquanto sai o asilo e sendo presos, né? Regulares com asilo na Argentina. Então, a coisa é transnacional, né? Essa questão da ditadura, da influência, do aparelhamento. Então, doutor Ives, precisa que pessoas de bem, eu sei que esse programa, o senhor, pelas suas amizades, muitos juristas assistem, muitos advogados, pessoas de bem, desembargadores, juízes, pelo amor de Deus, se posicionem sobre o que está acontecendo, né? É na omissão dos bons que o mal prospera. Já dizia Martin Luther King, que me incomoda não é o grito dos corruptos, dos violentos, é o silêncio dos bons, né? Então, a gente tem que se posicionar, não é só... Eu sei que o problema é o Senado, eu sei que o problema do Brasil, tudo isso está acontecendo porque o Senado é covarde, é omisso, não faz impeachment, com documentação robusta de eventuais abusos, de conflitos de interesse, que tem mais de 70 pedidos de impeachment engavetados. Eu sei que o Senado é corresponsável por isso, mas a sociedade toda também, as pessoas de influência que não se posicionam sobre isso. E olha, tudo o que está acontecendo, eu já cheguei a essa conclusão, é o ódio ao Bolsonaro. E eu lhe digo, eu sou um senador independente. Critico o Bolsonaro em muitas coisas, elogio em outras, não tenho compromisso com ele. Faltou a liturgia do cargo. Não fez o mal do governo, mas faltou a liturgia do cargo. Exatamente, mas eu digo para o senhor, é por ódio ao Bolsonaro, estão rasgando a Constituição. Tem 11 Constituição na mão de cada ministro, são 11 ministros, tem 11 Constituições. Os investimentos estão indo embora do país porque não tem segurança jurídica, né? Então, nós temos que nos dar as mãos para chegar e dizer, já deu. Tem brasileiro sofrendo, famílias desfeitas, pessoas que, como o senhor falou, não estavam com arma, sabe? Tem lá vendedor de picolé, tem gente com algodão doce, criança autista chegou a ficar durante um dia inteiro presa quase no campo de concentração, onde já se viu isso, pessoas que não tiveram passagem pela polícia nenhuma, doutor Ives, que nunca tiveram problema na justiça, enquanto essa turma que está no poder hoje, muitos deles que receberam a anistia, né? Por isso que a anistia que vai pacificar e reconciliar o país, mas essas pessoas que passaram lá atrás assaltaram o banco, sequestraram embaixadores, pegaram em arma de fogo. Os exilados fumavam maconha lá fora com champanhe, tomando champanhe nos outros países.
e o brasileiro passando todo tipo de provação porque é cristão, porque é de direita, porque é conservador, porque gosta do Bolsonaro, por mais que a gente possa não gostar, né, alguém tenha críticas, e eu as tenho, mas vai enquadrar todo mundo que defende um posicionamento político parecido com o do Bolsonaro, que defenda o Bolsonaro mesmo. Qual é o problema disso com a democracia? Não. Nós não estamos em democracia, nós estamos no estado de exceção e os bons precisam, de forma ordeira, pacífica, se posicionar para que o mal bata em retirada. Meu querido senador, profundamente grato de ter participado do nosso programa. Um grande abraço de coração. Grande abraço, doutor Ives, sempre às suas ordens, lhe admiro muito e muito obrigado pelo que o senhor tem feito, pelo que é correto, para que a justiça seja para todos. Deus te abençoe abundantemente, todos vocês, um grande abraço. Muito obrigado. A todos nós, muito obrigado e um abraço. E senhores telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.